Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora ao Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu que falo com você. Amém. Amém. Talvez quebrando um pouco os protocolos da boa hermenêutica, onde a gente pega aquela perícope de alguns versículos. Nós lemos nesta noite uma história, um relato do evangelista João a respeito de uma das passagens mais emblemáticas, a respeito dos encontros de Jesus com pessoas que viviam à margem, talvez, da sociedade daqueles dias. Nessa noite, para que a gente possa iniciar a nossa reflexão, eu queria te convidar a pensar um pouco. Antes mesmo de adentrarmos ao texto, queria te convidar a pensar sobre o que é adoração. Nós temos muitas pessoas falando a respeito de adoração, falando a respeito sobre o que é esse termo tão utilizado por tantas religiões no mundo. Mas eu quero te fazer um convite, antes de mais nada, a refletir sobre esse tema, para que a gente possa, ao entrar no próprio texto, refletir de maneira clara, de maneira evidente o que é que Jesus quer, o que Jesus está fazendo e o que Jesus está exigindo de nós, se realmente queremos servir ao Pai, se realmente queremos ter essa identidade de filho, se realmente queremos viver de uma maneira que Ele seja glorificado, que Ele seja adorado. Nós precisamos ter essa compreensão nessa noite. Então, eu queria iniciar a nossa reflexão com um pano de fundo, pensando sobre o que é adoração. Segundo o Catecismo de Westminster, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo sempre, ou para sempre. A perspectiva é que eu nasci para realmente glorificar o Senhor, não apenas em um momento do meu dia ou em um tempo da minha semana. Eu nasci para glorificar a Deus com cada respirar, com cada passo, com cada intenção. Eu nasci para glorificar a Deus com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho, sem reservas, sem conta-gotas, sem ficar olhando para o relógio e dizer: será que não já deu horário de eu ir embora? Não, o convite de Deus, ou o desafio de Deus para o ser humano é viver uma vida que o glorifique, que o exalte, não porque Deus de alguma maneira nos forçou a isso, ainda que Ele exija isso de nós, se queremos ter um relacionamento com Ele, mas porque nós ansiamos por isso, mas porque nós desejamos por isso, porque nós queremos estar mais junto dEle. Quando eu falo de adoração, não estou falando apenas de algo raso, eu estou falando de uma amizade íntima. Não estou falando de protocolos, eu estou falando de alguém que está buscando um relacionamento íntimo, que vai estar na presença de Deus, não vai entrar na presença de Deus, porque já está na presença. Irmãos, nós nos reunimos aqui nesta noite como igreja, como juventude, porque nós queremos adorar a Deus de forma coletiva. Mas nós não entramos mais na presença de Deus como fazia-se no passado, por um sumo sacerdote, uma vez por ano. Não, o escritor aos Hebreus vai dizer que o véu do templo que fazia separação entre a presença de Deus, simbolizado pela arca, foi rasgado de alto a baixo por Cristo
Jesus, e que o novo e vivo caminho, que é o seu sangue, nos dá acesso ao trono da graça, nos dá acesso à presença do Pai, nos dá acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você, através do sangue de Jesus, não precisa mais fazer rito, não, você está na presença de Deus. Precisamos ter consciência disso. Por quê? Porque para a gente ter o entendimento do que é adoração, nós podemos afirmar, seguindo essa linha de raciocínio, que a adoração não se resume a cantar louvores durante um período de culto coletivo da igreja local, ainda que o louvor seja uma expressão de adoração. Reduzir a adoração a louvar é muito pouco. Deus está nos chamando para algo mais profundo. Deus está nos chamando para algo mais íntimo. Louvar é bom, é importante. Louvar significa elogiar a Deus, aos seus atributos. O salmista louvou a Deus por muitos salmos, mas nós precisamos ter uma compreensão que a adoração é algo mais profundo. Nós não podemos ficar no nível raso, porque senão nós chegamos no culto e aí quando nós vamos louvar, agora não, vai ter um momento de adoração. Ei, irmão, não existe momento de adoração para quem está diante da presença do Pai, do trono da graça. Não existe período de louvor ao Senhor. A minha vida tem que ser isso. O meu respirar tem que ser isso. O meu levantar, os meus relacionamentos, as minhas amizades, o meu trabalho, aquilo que eu faço no dia a dia, a minha relação dentro de casa, a forma como eu honro os meus pais, a forma como eu respeito o meu próximo, ainda que ele discorde de mim em pontos que a palavra de Deus deixa claro que é pecado, eu preciso ter um posicionamento santo, separado, íntimo, em que o Senhor é glorificado. Porque se eu não tiver essa compreensão, eu vou ficar no nível raso de adoração. Aí eu saio daqui sentindo um arrepio e disse, nossa, Deus, a presença de Deus foi tremenda hoje. Não, Deus tem coisas mais profundas. Dessa forma, podemos afirmar que a adoração também não é um estilo musical, em que o ritmo é lento. A adoração é algo mais profundo do que isso. A adoração não se resume a declarar palavras de enaltecimento a Deus, ainda que essa seja uma expressão de adoração também. Adoração não se resume em levantar as nossas mãos, pular ou dançar na presença de Deus, ainda que esses sejam expressões importantes para se prestar um culto a Deus. Adoração não se resume a chorar na presença de Deus ou falar línguas estranhas, ainda que sejam expressões verdadeiras e sinceras. Adoração é algo muito mais profundo, muito mais íntimo. Para adorar a Deus, eu preciso ser inteiro, ser intenso e ser intencional na presença dEle. Não dá para fazer só parte, só metade, só quando eu estou me sentindo bem, só quando o meu coração está dizendo, hoje é dia de adorar, aí você vai adorar o Senhor. Não, não, não. O verdadeiro adorador vai além dessas barreiras. O verdadeiro adorador se entrega por inteiro. O verdadeiro adorador não adora se o pastor está olhando, se o líder está olhando, se o irmão do lado levantou a mão. O verdadeiro adorador não adora quando o patrão está dando aumento de salário. Adora também quando está sendo chamado a atenção. O verdadeiro adorador não adora simplesmente quando o noivado acontece. Adora quando o namoro acaba. Nós precisamos ser intensos na presença de Deus. Nós precisamos ser intensos na nossa adoração. Não podemos ser simplesmente 70%. 80%. Deus não quer você só 80% na presença dele. Isso muda a perspectiva que a gente tem a respeito da adoração. E a adoração precisa ser intencional. Eu preciso ter consciência de onde eu estou entrando. Eu preciso ter consciência de que eu estou simplesmente adorando a Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano que, ainda que pudesse me fulminar, me escolheu, me salvou, me limpou, está transformando a minha vida à imagem e semelhança do primogênito, o herdeiro de todas as
das coisas, ao ponto de me fazer coerdeiro com Ele. Eu não posso simplesmente adorar quando eu quero. Não, querido. Deus está nos chamando para algo mais profundo. Ei, juventude, Deus está chamando vocês para algo mais profundo, para algo mais íntimo, para algo mais inteiro, intenso e intencional, não só nessa noite. Que esse congresso não seja só mais um congresso. Que a Sumadeste não seja só mais um evento na sua vida. Que isso seja um divisor de águas. Na vida que você levava até aqui. Na vida de devoção, de oração, de busca, de mergulhar na palavra. Que você consiga ir muito mais além a partir de agora. Porque você vai compreender nesses dias que Deus, Ele te quer por completo. Deus não quer teu dízimo apenas, Deus não quer tua oferta apenas, Deus quer um adorador. O texto sagrado diz que Deus não procura adoração. A gente precisa ter noção disso. Não, porque as estrelas o adoram. Não é isso que a canção diz? Os animais o adoram. Os rios, o céu proclama a glória de Deus. Nós precisamos ter consciência que Deus, Ele não quer algo de nós primeiramente. Foi falado aqui nessa noite, e aí eu vou parafrasear. Não adianta de nada fazer a obra de Deus, não adianta de nada trabalhar na obra de Deus, sem que eu tenha o Deus da obra. Tudo que eu vou construir é para Ele. Tudo que eu faço é dele, tudo que eu faço é para a glória dele, tudo que eu faço é para fazer ele famoso, conhecido e reconhecido entre as pessoas. Tudo que eu faço não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu nome, tem a ver com aquele que me enviou, tem a ver com aquele que me chamou, tem a ver com a revelação que ele me dá progressivamente todos os dias. E quanto mais eu contemplo ele, e ele se revela a mim, mais eu me aproximo dele, mais eu o conheço e mais eu tenho capacidade, pela graça de Deus, de representá-lo de forma digna da vocação a qual fui chamado. Eu preciso ter noção disso. E aí, nessa perspectiva, o tema da nossa mensagem nessa noite é inteiro, intenso e intencional. Não sei se você está acordado aí, está acordado? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você, em plenos pulmões, eu queria que você falasse para si mesmo, tá? Nessa noite. Eu vou ser inteiro, eu vou ser intenso, eu vou ser intencional esse ano. Você repete comigo? Vamos lá, 3, 2, 1. Eu vou ser inteiro, eu vou ser intenso, eu vou ser intencional. Não é mais um ano. Não pode ser mais um ano em que você vai chegar no final do ano dizendo, nossa, as promessas que eu fiz eu não cumpri. A busca que eu prometi ao Senhor, eu não honrei. Não. As amizades que muitas vezes estão atrapalhando minha jornada com o Senhor, que eu não consigo nem anunciar o Evangelho para elas, eu estou mantendo, eu estou nutrindo. Não, tem coisa que o Senhor deseja cortar das nossas vidas. Para isso eu preciso ser inteiro, intenso, intencional. Eu queria que você adentrasse comigo no enredo dessa noite, no texto a qual foi proposto. O texto que nós lemos, bastante versículos inclusive, vai nos trazer uma perspectiva em que Jesus ele está ali na região da Judéia. Jesus ele está fazendo a obra de Deus, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está se revelando aos judeus. Povo de Deus, povo escolhido de Deus, aquele a qual desde Abraão Deus separa Abraão para que ele seja pai de multidões, pai de uma grande nação. E esse Deus vai se revelando à nação de Israel ao longo da história, entre os patriarcas, Isaac e Jacó. Deus vai se revelar a Moisés, Deus vai se revelar
através da lei para o povo. Deus vai se revelar através dos ritos, dos sacrifícios, apontando que havia um que poderia resolver não só o problema do povo, mas o problema das nações. Deus começa a se revelar ao longo da história através dos profetas. Ainda que Israel caia em pecado, Deus tem uma aliança com Abraão. E eu queria que você entendesse isso. Uma aliança que é unilateral com Abraão. Precisamos entender isso. Porque Deus disse, olha, ainda que os seus descendentes pequem, eu irei resgatar eles e trazer eles de volta para mim. Precisamos ter essa noção nessa noite para aquilo que nós vamos adentrar. Nessa perspectiva, nós vamos ver Deus se revelando a essa nação, Deus trazendo essa nação para perto de si. E aí Paulo sabiamente vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus decidiu revelar o seu Filho ao seu povo. Mas também João, ainda nesse evangelho, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa promessa nos alcança. Essa promessa foi feita a Abraão lá atrás. Nós que não éramos povo, passamos a ser chamados de povo. Assim, não só como nós, mas muitos gentios que viveram também nos dias de Jesus. O encontro que nós vamos abordar nesta noite sobre adoração tem a ver com isso. Tem a ver com Deus rompendo as barreiras, rompendo os preconceitos, rompendo a religiosidade. Deus resolvendo o pecado, Deus tratando conosco, porque deseja que nós entremos no novo nível de adoração, que nós elevemos a barra, que nós neste ano levemos a sério realmente o nosso relacionamento com Ele, ao ponto de nós sermos uma testemunha viva e ambulante do que é o amor de Deus, do que é a graça de Deus, do que é a bondade de Deus, do que é a justiça de Deus. Deus deseja levantar uma igreja nessa nação que não vai obedecê-lo de acordo com as comodidades. Deus deseja levantar uma igreja que outrora não era seu povo e fazer deste povo um farol para essa nação e para as nações. Deus deseja levantar você para ser o embaixador dele, um representante lá na sua casa, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Independente de quais sejam os desafios, o Senhor estará confirmando os teus passos naquele lugar, porque você vai andar em fé e obediência. Jesus está na Judéia, e aí ele ouve uma fofoca dos judeus, dos fariseus para ser mais exato, de que esses fariseus, eles basicamente fofocaram entre eles que Jesus estava batizando, e na verdade a ideia era criar uma competição. E no reino de Deus nós não competimos, no reino de Deus nós cooperamos. Precisamos ter essa consciência. Precisamos aprender com o mestre. Jesus, ele, quando ouve que eles estão fofocando, dizendo, Jesus está batizando mais que João. E Jesus não batizou ninguém, os discípulos de Jesus batizavam. O que é que Jesus faz? Vou rebater, só nos nossos dias, vou para as redes sociais. Não, que eu preciso dar uma resposta. Carta aberta. Não. Eu estou em missão. Jesus tinha essa consciência. Eu estou em missão. Eu preciso ouvir o Pai, obedecer o Pai. Aqueles que vêm contrário, eu não tenho tempo a perder com eles. Ei, olhe para mim. Quem não nasceu de novo vai produzir o quê? Obras mortas. Eu preciso ter essa consciência para que eu não venha me desviar do propósito. E aí esse Jesus que veio para os judeus o rejeitaram, decide sair da Judéia por conta desse rumor, dessa fofoca, para voltar para a região da Galileia. E aí ao voltar para a região da Galileia, ele tinha 3 opções. Jesus podia ir pela costa, beirando ali o litoral, mas Jesus ele decide não ir pela costa. Jesus ele poderia ir atravessando o Jordão,
que basicamente ia passar por um vale e depois subir pela Pérea, que é um caminho que muitos judeus faziam. Tudo isso para evitar Samaria. Tudo isso para evitar os vizinhos. Quantos de nós não fazem isso? Nossa, lá vem a vizinha chata do apartamento ao lado. Deixa eu dar a volta. Ou fingir que eu não vi, fingir que eu não escutei ela falando comigo. Quantos de nós, às vezes na empresa, fala: nossa, lá vem aquele colega xarope. Deixa eu dar a volta para cá. Fulano é chato demais. Quantos de nós, às vezes, quando alguém está compartilhando alguma dor, algum sofrimento nas redes sociais, você fala: nossa, que carência, né? E a gente desvia do caminho. Eu opto até ir pelo caminho mais longe. Mas Jesus, em algumas traduções, vai dizer que Jesus decidiu ir por Samaria. Algumas traduções vai dizer que era necessário. Olha para cá. Não é opcional, é necessário. Jesus está sendo dirigido pelo Espírito Santo. É necessário passar por onde ninguém quer passar. É necessário ir a lugares que ninguém quer ir. É necessário amar pessoas que ninguém quer amar. Como disse o próprio C.S. Lewis, precisamos fazer pelos outros o que Deus fez por nós. Porque Deus nos amou não porque somos amáveis. Deus nos amou porque Ele é amor. E Ele sendo amor, Ele não achou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ei, Jesus fez um de nós, sendo filho de Deus, para possibilitar que nós nos tornêssemos filhos também de Deus. Nós não podemos fazer como os fariseus fariam. Nós não podemos fazer como muitos judeus fariam. Se desviar de Samaria. Não. Existem lugares que Deus quer te levar, que às vezes você tem evitado, e Deus está dizendo: ei, é lá, é naquele lugar que um altar de adoração, como já foi falado nessa noite, vai ser erguido, vai ser levantado. Se existem pessoas levantando altares a ídolos dentro do seu coração e projetando isso publicamente, Deus está nos chamando para levantar altares de adoração em lugares que foram esquecidos, em lugares que foram abandonados, em famílias que estão em bagunça, em desordem. Deus está nos chamando para fazer a diferença. Eu sei, essa palavra não é a palavra que eu muitas vezes escuto e digo: Deus vai resolver meus problemas. Mas Deus está dizendo: ei, no processo eu cuido de você, enquanto você decide ir na missão. No processo eu gero a provisão, no processo eu opero a cura. Nós temos um Pai tão bom, que Ele garante que tudo aquilo que nós vamos precisar para a missão, Ele vai fornecer. Só que nós caminhamos por fé, não é por vista. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver aquilo se materializar na minha frente. O Espírito Santo impeliu Jesus para ir para Samaria. Podemos chegar a essa conclusão. Jesus chega a Samaria, na região ali das fontes de Sicar, provavelmente ali em Siquém, onde Jacó cavou um dos poços. O texto vai trazer essa informação, para poder dar água para ele, para sua família, para os seus animais. E aí Jesus, ele chega próximo ao meio-dia ali. E aí Jesus, ao chegar ao meio-dia, imagine, sol quente, escaldante, Oriente Médio, temperaturas altas. Precisamos ter essa noção. E Jesus chega naquele lugar. Ninguém vai ao meio-dia buscar água. Ninguém em sua sã consciência sai de casa e diz: eu acho que eu vou a pé no centro de Guarulhos. Faz isso. Meio-dia, 36 graus, calorzão. Não. Mas o texto vai nos dizer que Jesus parou no poço para descansar, porque ele estava cansado. E Jesus, ao estar cansado, nos ensina que quando eu estou cansado, eu não desisto da missão, eu não murmuro, eu não reclamo. Não, eu simplesmente paro para descansar.
recarregar a bateria, recarregar as energias, para voltar para a missão. E aí o que me chama a atenção é que ao meio-dia, uma mulher vai até o poço. As mulheres iam buscar água por volta das 6 horas da tarde, normalmente. Que é quando o sol está mais baixo, está esfriando, tá? Fica mais agradável, então elas iam lá para buscar água. Essa mulher vai buscar água agora ao meio-dia. Um horário que ninguém vai buscar água. E o que me chama a atenção é que ela encontra com Jesus nesse momento. Precisamos ter essa consciência de que Jesus estar ali, só o fato de Jesus estar ali para aquela mulher já é um ambiente hostil. Precisamos ter consciência que uma mulher, naquela cultura, ela não se encontrava com outro homem sozinho, num ambiente, seja público, seja privado, desde que não seja da sua família. Ela não pararia ali para conversar com Jesus. Mas aquela mulher vai no horário que não é propício para buscar água, mas ela tem uma necessidade. E aquela mulher, ela vai até aquele local buscar água. E o que me chama a atenção é que Jesus, estando ali, ele não se afasta daquela mulher. Ele sabe que aquela mulher é samaritana. E Jesus é judeu. A gente não pode ignorar essa verdade. Jesus é judeu. Jesus não se afasta daquela mulher que os judeus olhavam e diziam: é pecadora. O povo deles, porque o reino de Israel foi dividido por Roboão e Jeroboão. E aí as 10 tribos ficam como as tribos do norte, e as 2 tribos vão ficar ali como as tribos do sul, Judá e Benjamim. E aí nesse processo, as 10 tribos se desviam de Deus, da presença de Deus. E essas 10 tribos, a qual Samaria está ali localizada, vai se tornar basicamente uma nação mista. Deixa de ser uma nação de puro sangue de Abraão. E aí por conta disso, eles são levados cativos. Por conta disso, eles se misturam com os povos gentios. E aí por conta disso, quando voltam no cativeiro, os judeus das tribos do sul dizem: vocês não têm parte na promessa do nosso pai Abraão, porque vocês se desviaram da promessa. Vocês fugiram de adorar o pai para agradar a vocês mesmos. É esse o cenário que Jesus está diante dele. E nós estamos falando do autor e consumador da nossa fé, mas também do Criador dos céus e da terra, que estava lá quando disse: haja luz. Que estava lá quando abençoou os animais, quando abençoou o homem, quando abençoou a criação. Ele estava lá quando viu todas as coisas criadas e disse: ficou muito bom. É o verbo, a palavra viva. E aí Jesus está diante dessa mulher. E aí eu começo abordando o primeiro ponto nosso aqui, que é uma barreira que nós precisamos ter consciência que atrapalha de nós elevarmos o nível, ou aprofundarmos o nível da nossa adoração, que atrapalhava inclusive a vida dessa mulher. Jesus está diante de uma mulher que está distante de Deus por conta de algumas barreiras. E essa mulher, se ela quer realmente se aproximar de Deus, ela precisa derrubar essas barreiras. Mas o interessante é que a pessoa certa, que pode fazer isso para ajudá-la, para transformá-la, para mudar a sua história, está diante dos olhos dela. Ninguém mais, ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. E é esse Jesus, no nosso primeiro ponto, na nossa primeira barreira, que precisamos derrubar também nas nossas vidas para que possamos mergulhar em adoração. O primeiro ponto é os preconceitos que nós alimentamos todos os dias. Porque Jesus encontra com essa mulher, e eu queria que você acompanhasse comigo o verso 9, que diz: a mulher ficou surpresa. Jesus simplesmente pede água a essa mulher. E o texto vai nos dizer que essa mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E olhe para cá, esse é o primeiro nível de compreensão que aquela mulher tem, é o primeiro nível de revelação a respeito de Jesus. Você é judeu. Por que você está falando comigo? Porque a percepção dela é uma percepção rasa sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus.
A compreensão dela sobre Jesus ainda é a compreensão baseada no seu preconceito. Como que você, sendo judeu, você me pede água? Como que você, sendo judeu, sabendo de toda a rixa de 700 anos, você vem falar comigo? Como é que você, sabendo do ódio que nós sentimos uns pelos outros, você vem me pedir água? Ei, mas Jesus, Ele não está nem aí para os preconceitos que nós temos. Jesus está ali para alcançar aquela mulher, porque aquela mulher precisa ser reposicionada diante do Pai. Aquela mulher precisa ter uma transformação para elevar o nível de relacionamento dela com Deus. Os judeus, que era para ser luz para as nações, inclusive para os samaritanos, pós-cativeiro, eles não fizeram isso. Mas Jesus, o Filho de Deus, Ele veio também para salvar aqueles a qual ninguém dá nenhum valor, a qual aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram esquecidos. Jesus está dizendo, os marginalizados também são meus. E a gente precisa entender isso porque a gente vive numa sociedade de polarização. Porque a esquerda é do demônio. É isso. A esquerda é do demônio. A esquerda é do demônio. Ideologia comunista é a antítese da fé cristã. Ok. Mas ser de direita não é evangelho, não. Eu sei, é desconfortável. O evangelho não é um espectro a qual ele se encaixa e diz, agora eu estou confortável porque tem algumas coisas que parecem com a mensagem de Jesus. Não, a gente precisa entender o exemplo de Jesus aqui. Porque às vezes a gente acha que a adoração é só nós. E Deus está dizendo, tem gente ainda para caber aqui dentro da casa, tem espaço. Jesus está dizendo, tem gente ainda que eu quero diante da minha presença, adorando, se rendendo, celebrando, entregando a vida. Eu quero salvar ainda famílias, eu preciso que as pessoas estejam aqui, mas eu preciso de alguém que realmente entendeu o que é ser um discípulo. Que olha para Jesus e vê o modelo, vê a referência, vê aquilo que deve ser seguido. Então nesta hora eu queria te convidar a abrir mão dos meus preconceitos, dos seus preconceitos, dos nossos preconceitos, para que a gente possa fazer que nem Jesus, para que outros também possam abrir mão dos seus preconceitos. Fulano é de esquerda, ei, mas eu sou do céu, eu tenho uma mensagem do céu. Ei, eu tenho algo da parte de Deus para ministrar sobre quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de lugar algum. Eu tenho a mensagem que é poderosa para salvar todo pecador. Você é um portador de esperança, você é um portador do Evangelho. A mensagem que você carrega é uma boa notícia. Tem gente precisando experimentar dessa boa notícia. Tem gente precisando ouvir a mensagem de Deus que diz, independente do seu pecado, Jesus tem a solução. Tem gente que não está na presença de Deus porque às vezes nós mesmos atrapalhamos. Como igreja. Às vezes pelo barulho que nós fazemos nas redes sociais, às vezes pelo péssimo testemunho no ambiente de trabalho, às vezes porque não servimos como deveríamos servir, às vezes porque não entendemos que a régua para nós é maior, mais elevada. Jesus disse, se a vossa justiça não excedeu dos fariseus, e muito, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus está fazendo esse sermão em Mateus 5, e é para discípulo. Precisamos ter consciência do que é adoração, gente. Porque eu só consigo trazer alguém para esse ambiente. Jesus só usa a minha vida se eu compreender que ambiente é esse. Ei, Jesus tem consciência. Não, eu não estou aqui para fazer minhas vontades, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para entregar tudo, eu estou aqui para render tudo, eu estou aqui para renunciar.
Eu estou aqui para que as minhas mãos sejam as mãos de Jesus, para que os meus lábios sejam os lábios de Jesus, para que os meus olhos sejam os olhos de Jesus, para que o meu corpo não seja mais o meu corpo, mas que eu possa dizer que nem Paulo, eu carrego as marcas de Cristo em mim, porque eu decidi viver para Ele. Então a gente precisa encarnar a vergonha do Evangelho. E a vergonha do Evangelho é levar realmente, muitas vezes, a culpa. Às vezes é perder. Muitas vezes é renunciar mesmo tendo razão. Precisamos ter esse discernimento. Jesus está diante daquela mulher, e aquela mulher questiona ele a respeito de ser judeu. Como é que você me pede água? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Aquela mulher não tem a mínima noção que é Jesus que está diante dela, o Filho de Deus. Ela não tem a mínima noção do que Deus criou ela para ser e a que é reserva para a eternidade. Jesus tem essa noção. A graça é um dom de Deus, a graça é um presente. O favor de Deus que está sobre as nossas vidas é um presente. Eu não mereço, você não merece. Mas a gente tem convivido com pessoas que não sabem desse presente, que não experimentaram esse presente, que nunca foram tocados pela graça de Deus, e nós temos esse presente. Jesus está diante dela dizendo: ei, você não sabe quem você foi criado para ser, mas o Deus a qual eu fui enviado por Ele, Ele sabe quem você foi criado para ser. Ele tem uma identidade para você, Ele tem realmente coisas extraordinárias para realizar na sua vida. Ele quer não apenas salvar você, mas salvar a sua cidade, salvar a sua nação, salvar todos aqueles que convivem com você, todos aqueles que fazem parte da sua geração. Jesus basicamente diante dessa mulher rompe com os preconceitos, mesmo ela considerando ele apenas um judeu. Se você soubesse o presente que Deus tem para você, você que entrou aqui por essas portas, está distante da presença de Deus. Se você soubesse o presente que Deus tem para você, se você tivesse consciência do que é a graça, do que é o favor. Ah, mas eu pequei demais. Jesus está dizendo: você não tem noção do preço que foi pago naquela cruz por você. Você não tem noção do que é o amor do meu Pai por você. Você não tem noção do quanto Deus fará para alcançar o seu coração. Não é porque você deixou de ser pecador, não, mas é porque Ele te ama. É que Ele tem um propósito para a tua história. Ele pode ressignificar todas as tuas dores, todos os teus sofrimentos. Mas Jesus está te chamando nesta noite para baixar a guarda dos teus preconceitos, baixar a guarda dos teus achismos, baixar a guarda daquilo que você pensa ser a palavra definitiva, dizendo: ei, quando você baixar a guarda, a gente aumenta o nível do relacionamento, a gente aprofunda essa comunhão. Quando você baixar a guarda, tem coisas novas para revelar para o seu coração. Mas tem que baixar a guarda, senão não entra no novo nível de adoração. Jesus vai falar para aquela mulher, se ela soubesse quem está falando com ela. Eu não sei vocês, mas tem coisa que Deus fala para mim, tem coisa que Deus fala comigo sobre a minha história, que Ele diz: compartilha. Eu estava bem quietinho aqui na hora que a gente estava adorando, durante os louvores, juntamente com todos aqui. Estava bem quietinho aqui na minha, o Espírito Santo ministrando no meu coração. O Espírito Santo ministrando no meu coração quando eu tinha 15 anos de idade. Ei, você lembra? Você lembra quando você tinha 15 anos de idade? 17 anos atrás, você lembra disso? Você lembra que
Você, na cozinha da sua casa, você estava prostrado porque você tinha que ir para a escola. E você disse, Deus, eu não aguento mais ir para aquela escola. Eu não aguento mais a rejeição que eu vivo pelos meus colegas. Eu passei basicamente 5 anos sofrendo bullying. Aquilo destruiu comigo, destruiu com a minha identidade. E eu estava na cozinha de casa e disse, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa rejeição. Eu queria só ser mais um na multidão. Eu não quero ter evidência, eu não quero falar para ninguém, eu não quero fazer nada que chame a atenção. Eu queria ser só tratado como mais um na multidão. E aí o Espírito Santo estava aqui, ó, me lembrando, um negócio de 15, 17 anos atrás, que eu nem passava na minha cabeça há anos. Há anos. Porque Jesus foi quebrando cadeias dentro de mim ao longo desse tempo, desde que eu tomei uma decisão aos 17 anos, por receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele foi arrancando esse espírito de rejeição, esse espírito de orfandade. Ele foi tirando de dentro de mim, dizendo, você tem um pai. Eu te escolhi, eu te salvei, você tem um pai. E aí esse Jesus lembrou de mim, lembrou para mim aqui. Você não falou que não queria falar para ninguém? Só que não é do seu jeito. Não é o que você quer. Não é da sua maneira. Não é baseado no seu achismo. Deus quer arrancar de nós, gente, coisas que a gente tem como verdades, que não tem muitas vezes nada a ver com a palavra dele. Porque isso impede da gente avançar no relacionamento com ele. Isso impede da gente ser mais íntimo dele. Essa mulher, ela está diante de Jesus. Como um dia muitos de nós estivemos. E Jesus é paciente com essa mulher. Da mesma forma que Ele foi paciente conosco e tem sido paciente com muitos de nós, que às vezes estão 10, 15, 20 anos na igreja, cresceram na igreja, basicamente, não, eu sou crente de berço. E Jesus está dizendo, tá bom, mas tem 15 anos que você está nessa, que você é crente de berço. Tem 20 anos que você está nessa, você é crente de berço. Jesus está dizendo, ei, está na hora de você parar com seus achismos e preconceitos, principalmente, e avançar naquilo que eu tenho reservado para a sua vida, porque não é o que você está me pedindo, eu tenho coisas maiores, coisas superiores, coisas maravilhosas a realizar na tua história. Essa mulher, ela vai ser confrontada por Jesus. Jesus vai dizer para ela, se você soubesse quem eu sou e o presente que Deus tem para você, você me pediria água viva. Jesus vai falar com essa mulher, porque os anseios que nós temos, assim como essa mulher tem, não são anseios naturais, superficiais. Os anseios que nós temos não podem ser preenchidos pelas coisas superficiais que nós presenciamos na nossa geração. Ei, não é mais uma descarga de dopamina que vai fazer você ser preenchido, ser realizado, ser completo. Não, é essa graça, essa presença. É você entrar aqui triste, abatido, mas na presença. E quando você está adorando, Deus vai mexendo dentro de você, Deus vai ajustando dentro de você. Ei, essa mulher precisa entrar num novo nível. Talvez você esteja nessa situação, precisando entrar num novo nível de relacionamento com Deus. E aí tem uma coisa bem bacana que eu vejo nessa mulher. Que essa mulher, ela, apesar dos preconceitos, ela está lá. Apesar das dificuldades, ela está lá. E é lá que Jesus, guiado pelo Espírito Santo, marcou um encontro com ela, sem ela saber. É nesse lugar onde ninguém quer ir que Jesus está lá esperando por ela. É esse lugar simples, porque o lugar do encontro é um lugar simples e comum. Não precisa ser um evento, pode ser o quarto lá da sua casa. Lá ao lado da sua cama, onde Jesus quer te encontrar, muitas vezes. Não precisa esperar mais um ano para ter um encontro com Jesus na Almadeste. Não precisa esperar o culto do próximo mês. Pode ser essa madrugada, como o jovem falou aqui.
Pode ser essa madrugada que o Espírito Santo vai te encher, vai te batizar. Pode ser essa madrugada que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Pode ser aqui, sim, pode ser aqui. Mas pode ser através do encontro simples, que o Senhor vai quebrar cadeias, te libertar de vícios, vai trazer você para um novo nível de relacionamento. Ei, mas precisa partir também de você. Você precisa estar aberto para derrubar essa barreira. Essa mulher, ela tem barreiras que impedem dela experimentar isso há anos na vida dela. Essa mulher desenvolve um diálogo com Jesus, dizendo para ele: mas de que forma? Não é? Você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo. Ela está dizendo: ei, de que maneira que você vai me dar água viva? Ela está tentando interpretar o que Jesus vai fazer para operar na vida dela, com a mentalidade das pessoas da sociedade dela. Muitas vezes o teu sistema de lógica, o meu sistema de lógica impede que nós venhamos adentrar no novo nível de adoração. Muitas vezes o nosso achismo, o nosso tradicionalismo familiar: não, lá em casa todo mundo é assim. Porque é isso que essa mulher faz. Você não tem corda, você não tem balde. Outra, você é maior do que o nosso pai Jacó? E aí Jesus vai trazer essa mulher para uma reflexão, em que ele vai dizer para ela: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele, lhe dá a vida eterna. Ei, Jesus está dizendo para aquela mulher: ei, você está tentando preencher com coisas externas. Você está tentando preencher o vazio que existe dentro de você com coisas que passam. Nós temos uma galera tentando preencher, na nossa geração, na sua geração, com vícios, com pornografia, com drogas, com baladas, coisas externas. Uma galera que está viciada nisso daqui, ao ponto de passar 6 horas só numa descarga de dopamina para tentar preencher o vazio que tem dentro de si, só vendo Reels. Jesus está dizendo para nós: você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo, que você está tentando preencher com uma coisa externa. A tua necessidade é outra. O próprio C.S. Lewis disse que se há em nós desejos que não podem ser saciados por algo deste mundo, significa que o nosso anseio é por algo que vem do céu. Sabe essa tentativa de preencher muitas vezes o vazio com um relacionamento? Tem gente que troca de namorado 4, 5 vezes no ano. Às vezes na vida trocou mais de namorado do que de emprego. Às vezes começou a faculdade com um namorado, terminou com outro. E no outro caminho teve mais 3. Está tentando saciar, está tentando preencher. Precisamos derrubar assim a barreira, principalmente dos nossos preconceitos, a barreira da nossa tradição familiar, que muitas vezes nos impedem de avançar na adoração. Mas Deus está falando para uma geração que também precisa derrubar principalmente a barreira dos pecados, que nós chamamos de nada a ver. Isso que o pastor está falando tem nada a ver. Isso que o pastor está falando ali, não, que comigo não é assim não. Jesus está dizendo: são esses pecados de estimação que muitas vezes te impedem da glória entrar na tua casa, da glória entrar na tua vida, da glória entrar lá no teu trabalho, que muitas vezes impedem de Deus fazer algumas coisas, porque você ainda não entrou no novo nível de adoração, ao ponto de estar realmente apto para glorificar a Ele em todas as circunstâncias. Porque não basta ter a competência técnica para entrar e sentar entrar em alguns ambientes e sentar em algumas mesas. Você precisa principalmente ter o caráter forjado para continuar nessas mesas. Isso é adoração. Dietrich Bonhoeffer disse: quem crê obedece,
quem obedece é porque crê. Não dá para desassociar. Jesus está diante daquela mulher, aquela mulher está tentando preencher com algo externo. Jesus está dizendo, seu problema é outro. Seu problema, como de todo ser humano, está aqui, ó. A qual todos nós temos, ou tivemos outrora. Uma fábrica de ídolos, que é o coração humano. E quem acha que o coração humano não é isso, é muito ingênuo. Nosso coração está constantemente tentando tirar aquilo que Deus é o único digno de receber, que é a glória eterna. Nosso coração está constantemente tentando tirar de Deus, na nossa vida, aquilo que só Deus é digno. Nosso coração está constantemente levantando altares. E Deus está dizendo, chegou a hora de derrubar esses altares. Você já tentou fazer do seu jeito, já percebeu que não deu certo? Essa mulher, o texto vai nos dizer, que essa mulher pede a Jesus, então me dá dessa água, eu quero ser saciada, eu quero ser saciada para sempre. E aí eu gosto que Jesus, do nada, chega para essa mulher e diz, vai em casa, chama teu marido. Aí não tem contexto, se a gente parar para pensar, humanamente falando. Mas nós estamos falando daquele que John Stott vai chamar do cardiognostis, o conhecedor de corações. Ei, nada do que você está vivendo na sua vida está encoberto ao Senhor. Já parou para pensar que essa é a coisa mais louca do Evangelho? Que um Deus que sabe tudo sobre nós, sobre os nossos pecados, sobre as nossas misérias, sobre as nossas mazelas, sobre as nossas dores, sobre os nossos fracassos, mesmo sabendo de tudo isso, conhecendo o meu e o seu coração, Ele te ama, Ele me ama. Essa mulher está diante da própria misericórdia, essa mulher está diante do próprio provedor da graça, aquele que é capaz de lançar o coração na miséria dela. Para aquela mulher, Jesus foi um judeu. Quando ele passa a ter algo a oferecer, passa a ser um senhor. Mas Jesus está dizendo, você ainda não chegou no nível apropriado. Tem gente que vai para a igreja porque acha Jesus um cara legal. Mas caras legais não são crucificados, querido. Jesus era uma ameaça ao sistema de valores desse mundo. É por isso que muitos de nós somos perseguidos. O Evangelho não é o playground, o Evangelho não é o Hop Harry. O Evangelho requer de nós renúncia, entrega. Jesus disse para aquela mulher, vai em casa, chama teu marido, porque eu estou falando aqui com você, mas eu quero você e a sua família. Vai em casa. E aquela mulher fala para ele, eu não tenho marido. E aí Jesus, conhecedor dos corações, diz para ela, disseste bem, você não tem marido, porque você teve 5, você tentou preencher 5 vezes, com 5 pessoas diferentes, o que só eu posso preencher na sua vida. E o que você tem em casa não é seu marido. Aquela mulher toma um susto. Aí agora ela entra num novo nível de relacionamento com Jesus. Veja que você é profeta. Por quê? Jesus traz uma revelação, ela reconhece, assim como os outros profetas bíblicos do Antigo Testamento, que ele é profeta. Só que isso não é suficiente. Tem gente que vem para a igreja quando está mal e aí vem para ouvir uma palavra. E aí o pastor prega aqui e muitas vezes vem aquela palavra de consolo, de conforto, aquela palavra que realmente te levanta. Mas a pessoa diz, legal ir na igreja, né? Quando eu estiver mal eu volto. E Jesus está nos chamando para um novo nível, queridos. Adoração é relacionamento. Adoração é uma amizade íntima com Deus. Adoração é estar diante de Deus. Tem gente que cansa passar 5 minutos orando ao Senhor.
não tem mais palavras. Mas por quê? Porque não exercitou relacionamento. Oração não é um rito, oração é amizade. Oração é amizade. Quando você vê alguém orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não é porque essa pessoa tem que cumprir com um regimento interno, senão o pastor Ronaldo vai cobrá-lo. Não é por isso, é porque essa pessoa ama estar com Jesus. Ama estar com Jesus e conhece Jesus, porque Jesus se revela a ela. E aí quando você sai do seu quarto, você sai para representar Jesus nos ambientes onde você vai. Só que eu queria te perguntar nessa noite, quais são os pecados que você precisa se arrepender? Não há adoração sem arrependimento. Quais são os pecados que nós precisamos nessa noite nos arrepender? Não há adoração. Você pode cantar aqui do gogó, aqui ó, secar. Não há adoração sem arrependimento. Não há adoração sem mudança de mente, sem quebrantamento. Não há adoração sem se humilhar na presença daquele que está diante de você, que é Jesus. Jesus está diante daquela mulher. E Jesus está tocando na ferida. E nessa noite Jesus deseja tocar em algumas feridas que nós temos no nosso coração, que muitas vezes nós mesmos buscamos. E Jesus não vai abrir mão de tratar isso, porque Jesus quer você. Jesus não abre mão de você. Jesus vai tratar o que precisar tratar nessa noite. Mas Ele está dizendo para você, baixe a guarda. Aquela mulher, quando Jesus põe o dedo na ferida, ela diz, eu vejo que você é profeta, mas tem uma coisa. Vocês judeus, vocês dizem que a adoração, adorar a Deus é em Jerusalém, no templo. Aquele templo lá que não nos recebe. E aquela mulher fala, os meus antepassados, ou seja, trazendo os preconceitos de volta, os meus antepassados, eles dizem que a adoração tem que ser no monte. Aquela mulher ainda está com a cabeça geograficamente na adoração. E o posicionamento de Jesus para ela é, você não entendeu nada. Adoração não tem a ver com lugar, tem a ver com coração rendido. Tem gente que está dizendo que é no monte, tem gente que está dizendo que é no templo, tem gente que está dizendo que tem que ser de joelhos, tem gente que está dizendo que não, tem que ser em pé. Não, tem gente que está dizendo que precisa falar de tal forma, precisa se comunicar de tal maneira com Deus. Só pode iniciar a oração se falar soberano Deus, eterno Pai. Mas Deus está nos chamando para sair dessa coisinha religiosa, pequena, raquítica, para entrar num novo nível de adoração com Ele, onde não importa se é no templo, se é em casa, se é no monte, se é no trabalho, se é lá no banheiro lá da faculdade, se é lá na hora do intervalo. Deus está nos chamando para entrar num novo nível de adoração, de comunhão. Deus está nos chamando para mergulhar nele, para estar escondido nele, para ser saciado por ele. É esse nível que Jesus está nos chamando. Jesus está dizendo, ei, sai do raso, sai da piscina infantil. Tem coisas mais profundas. Para de perder tempo com isso. Para de perder tempo com redes sociais. Diego, tem que viver numa bolha. Não, não é isso. Só que não tem condição você passar 12 horas nisso aqui. Não tem condição você passar 10 horas nisso aqui e achar que eu vou entrar num culto como esse, e eu vou adorar a Deus, sendo que eu passei a semana inteira sem gastar tempo com Ele. Gastar não, investir tempo com Ele. Porque oração não é gastar, oração é investimento. Oração é se preparar para o dia da guerra. Oração é estar em contato direto com Ele. Porque o dia mal vem. Mas a questão não é se o dia mal vem, a questão é se eu vou estar preparado.
Se eu vou estar realmente pronto para que o Senhor possa guerrear ao meu lado, comigo. Jovem, as dificuldades virão na vida, se não veio ainda. Os problemas, os términos de relacionamento, os nãos, a rejeição de amigos, eles virão, principalmente se você quiser viver o Evangelho. Se você realmente quiser adorar a Deus, se você quiser sair dessa bolha, que é uma bolha que diz: eu vou para o culto domingo para adorar ao Senhor. A pergunta é: o que é que você fez a semana inteira? Muitas vezes nós estamos que nem Adão. Lembra lá da minha fala no início? Que o Senhor aparece lá no Éden para conversar com Adão como fazia todos os dias. E Adão está onde? Na presença? Não, Adão está escondido por conta do pecado. Por conta muitas vezes de não entender que o que Deus tem para ele é melhor do que ele pensa que é. Ou as propostas que o diabo tem feito para ele. Deus está dizendo: ei, tem coisas mais profundas, Adão. Deus está dizendo para essa mulher: ei, mulher, você está focada na geografia, eu estou focado no relacionamento. Tem gente focada no cargo, no título, na carteirinha. Jesus está dizendo: ei, tem coisa maior do que isso. Tem coisa maior que isso. Ei, dos céus, o Pai Eterno chamar você de filho. Filho amado. Não porque você fez alguma coisa para Ele. Não porque você curou alguém, porque Deus te usou para salvar alguém. Não, não é por isso que Deus te ama. E Deus não te ama menos porque você pecou. Você precisa ter consciência disso. Deus não te ama por aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer. Deus te ama porque Cristo Jesus morreu na cruz por você. Deus te ama porque o Messias está nessa noite, assim como estava diante daquela mulher, dizendo: ei, minha filha, chegou o tempo, a hora é agora. Não, daqui a um ano, daqui quando eu terminar a faculdade. Não, quando eu aposentar. Eu ouço muito isso de alguns irmãos, mas eu vou me dedicar à obra do Senhor quando os meninos crescerem. Não, você não está entendendo. Eu não saí lá de São Bernardo do Campo com a minha esposa, que trabalhou a semana inteira, e uma bebê de 8 meses, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Não, porque eu estou vivendo de propósito. Deus está nos chamando para viver de propósito. Deus está nos chamando para ser inteiros, intensos e intencionais na presença dEle. Deus está nos chamando para agora, nesse momento, para entrar nessa adoração, para mergulhar nessa relação com Ele, onde o diabo vai olhar para você, vai enxergar Deus. Mas espera aí, quem é Ele? Porque você vai estar tão escondido em Jesus. A canção só reverbera aquilo que Paulo vai dizer, que ele está em Cristo, eu quero ser encontrado nele. Ei, eu quero estar guardado nele. Ei, porque ainda que eu seja o principal dos pecadores, Jesus Cristo, a sua graça é suficiente para me salvar, para me redimir, para me reposicionar, para me colocar de pé e fazer de mim aquilo que o Pai está procurando desde a eternidade: verdadeiros adoradores. Deus não está em busca do que você pode ou não fazer por Ele. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Deus está em busca de homens e mulheres que, assim como John Wesley, quando questionado por que as pessoas vão te ver pregar na praça pública, John Wesley respondeu: porque no secreto, lá no meu quarto, eu ponho fogo em mim, na presença dEle. E aí eu vou para a praça pública e as pessoas vão para lá para me ver queimar. O que você quer dizer com isso, Diego? Você não vai para o trabalho para ganhar dinheiro, queridão. Você não vai para o trabalho para fazer um salário melhor, querido. Você não vai para a faculdade para pegar um certificado, um papel que daqui a alguns anos pode não valer nada. Você não sai de casa
para ir na padaria, para ir no shopping. Preste atenção, você está em missão. Você está em missão. Você tem que sair de casa incendiado. Você tem que sair de casa rendido ao Senhor. Tem gente preocupada. Ai, vão me derrubar no trabalho. Ai, vão me derrubar na igreja. Tem gente preocupado com isso na nossa geração. O nível de competição que está em alguns ambientes. Mas como é que se derruba quem está prostrado? Não, me responde. Como é que se derruba quem está prostrado aos pés de Jesus? Como é que se derruba quem está rendido? Aí eu vou te fazer o seguinte comentário. Nós já estamos adentrando aqui para a conclusão. Eu já comentei aqui no passado. Trabalho com jovens e adolescentes no contexto de aprendizagem. Jovens em situação de vulnerabilidade. Muitos em situações bem críticas familiares. Você não tem noção. E aí eu falo para eles, depois de dar aquela aula para eles que eu ralei, dediquei, porque eu estou lá, uma palavra que eu falo pode mudar o destino de um jovem daquele. Pode fazer com que ele não seja o próximo assaltante que vai me abordar na rua, mas o próximo doutor que vai me atender. Eu preciso ter essa consciência. Só como professor, não, em qualquer profissão. Seu colega operador de máquina pode ter o destino dele e da família dele mudado, porque você decidiu queimar por Jesus, decidiu queimar a tua vida, renunciar. Ei, não é apenas mais uma canção bonitinha que estão cantando nos nossos dias. Não, nós estamos falando de alguém que decidiu queimar a vida por Jesus, que decidiu dizer: eu me gastei pelo evangelho no final da vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu falo para esses jovens, aquilo que eu estou falando aqui para você, nesse momento, pode ser que você chegue à conclusão que isso é para você, isso vai mudar a sua vida, mas pode ser que você chegue à conclusão que isso não é para você, e você vai continuar com a mesma vida, que às vezes muitas pessoas da sua família tiveram em gerações passadas. Preste atenção. Jesus veio para mudar o destino daquela mulher. Jesus veio para resgatar aquela que ninguém queria. Aquela que tem que buscar água ao meio-dia para que ela não venha sofrer com preconceito da própria sociedade dela, que já era rejeitada pelos judeus. Porque muitas vezes é isso que a nossa sociedade faz. Entra num ciclo vicioso de rejeitar uns aos outros. E tudo isso é fruto da nossa natureza pecaminosa. Mas nesta noite eu queria te convidar a se pôr de pé. Eu quero sim orar com você nessa noite.